Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse sábado nos alegramos com o início ontem da grande novena ao Espírito Santo. É a maior novena de todas as novenas. E no primeiro dia, sobre o amor do Pai, eram mais de 1000 pessoas acessando e participando conosco desse momento tão bonito que é sermos renovados no amor do Pai. Não perca, durante 9 dias temos todos os dias às 20h30, essa grande novena ao Espírito Santo, com temas muito importantes para a nossa vivência e para o nosso reavivar da fé. Então, hoje à noite também conto com vocês e temos mais um momento com o pecado e as suas consequências. Então, venha descobrir tudo o que o pecado faz na nossa vida e todas as consequências graves que ele tem nas nossas vidas. Hoje, na nossa Lexio Divina, vamos meditar o número 187 do nosso livro de vida, o noviciado comunitário. O noviciado comunitário é a terceira etapa do engajamento temporário. Esta terceira etapa consiste num segundo engajamento de 3 anos durante uma celebração litúrgica na presença do moderador geral ou do seu delegado. Nesta etapa, o candidato é chamado filho ou filha, e leva uma vida comunitária em todas as suas exigências, em preparação para o engajamento definitivo. Esta terceira etapa pode, por razões sérias, ser prolongada, mas não para além de 3 anos. Durante este tempo de formação, que é o noviciado comunitário, o comunitário é convidado a tornar-se, por um lado, uma pessoa autônoma e, por outro, a ter uma relação positiva com os seus irmãos. Durante o tempo dos engajamentos temporários, ele deve ter feito uma real experiência da solitude, essa solidão com Deus, para entrar no melhor conhecimento de si mesmo, das suas possibilidades e dos seus limites, da sua generosidade e fraquezas, das suas tendências ao individualismo e da sua necessidade dos outros. Esta experiência deve se inscrever numa relação justa e fecunda com a experiência da comunhão fraterna. Esses 3 anos correspondentes ao tempo de noviciado comunitário também reenviam o comunitário a si mesmo como o primeiro responsável da sua própria formação. Verifica-se igualmente a sua integração na comunidade como lugar que lhe é dado para se tornar ele mesmo e se formar no carisma fundador. Se vocês se tornarem o que devem ser, atearão fogo no mundo, nos diz Santa Catarina de Sena na sua carta 368. No final do segundo engajamento de 3 anos, o membro pode propor engajar-se definitivamente. O candidato deve apresentar com toda a liberdade suas motivações por escrito ao moderador geral, com cópia ao formador geral, em vista de um discernimento a ser previamente realizado. Então, esse tempo de noviciado comunitário, esses 3 anos de engajamento são de extrema importância, porque é aí que a pessoa deve verdadeiramente amadurecer como filho e filha de Deus e também filho e filha do carisma. Durante essa etapa, é uma etapa em que a pessoa deve se tornar autônoma, capaz de se tornar quem ela é, com as suas potencialidades, mas também com as suas fragilidades, mas também numa grande capacidade de relacionamento com Deus, através de saber bem viver os momentos de solitude, mas também no relacionamento comunitário com os seus irmãos. Esse tempo é um tempo para se integrar profundamente na vida comunitária, se integrar profundamente no carisma e, sobretudo, se tornar o verdadeiro responsável da sua própria formação. A pessoa que é um filho do carisma sabe que ele é o responsável por se formar, por isso ele corre atrás para se tornar formado tanto humanamente como dentro do carisma nas várias áreas que lhe são confiadas. No fim desses 3 anos, que podem ser renovados, caso haja necessidade de prolongar esse tempo de amadurecimento, a pessoa pode, se acha que está apta, pedir então o engajamento definitivo. E isso deve ser sempre feito em toda a liberdade e como um ato de amor de alguém que a ninguém lhe tira a vida, mas é ele que dá a vida livremente. Dar a vida para sempre é a grande alegria dos filhos de Deus. Hoje, Atos 18, 23 a 28. Passando algum tempo, partiu de novo e percorreu sucessivamente o território da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Um judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, havia chegado a Éfeso. Era um homem eloquente e versado nas Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e no fervor do Espírito. Falava e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga,
Tendo ouvido Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho. Como ele quisesse partir para a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Tendo lá chegado, muito ajudou, por efeito da graça, aos que tinham abraçado a fé. Pois refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando eles, pelas Escrituras, que Jesus é o Cristo. Tão bonita essa passagem que nos faz pensar nas comunidades novas, onde todos os estágios de vida estão presentes. E aqui, esse Apolo, esse homem já versado nas Escrituras, que falava com muita eloquência sobre Jesus, precisava ainda de ser mais formado. E é um casal discípulo missionário, como temos na comunidade Sementes do Verbo, que vai explicar-lhe mais exatamente sobre o Espírito Santo. Nesse tempo, que é o tempo da novena, peçamos a graça de entender o papel importante do Espírito Santo na nossa vida. Não basta conhecer só Jesus, não basta conhecer só o Pai, precisamos de conhecer o Espírito e as suas missões em nossas vidas. Salmo 46, povos todos batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres, pois o Senhor Altíssimo é terrível e é o grande Rei sobre a terra inteira. Pois o Rei de toda a terra é Deus, tocai música para mostrá-lo. Deus é Rei acima das nações, senta-se Deus em seu trono sagrado. Os príncipes dos povos se aliam com o povo de Deus de Abraão, pois os escudos da terra são de Deus e ele subiu ao mais alto. Bonito perceber que durante esse tempo de novena é isso que nós vamos fazer como experiência de ter Deus como nosso Senhor, como o Rei das nossas vidas, como aquele que deve ser aclamado, glorificado pelo nosso viver, pela nossa existência. É aquele que deve ser o Todo-Poderoso em nossas existências. João 16, 23 a 28. Em verdade vos digo, o que pedis ao Pai, Ele vos dará em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes em mim, de que vim de Deus, saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. Alegria profunda de saber que Deus Pai nos ama. É isso que meditamos ontem e hoje vamos continuar nessa meditação justamente do pecado e dessas consequências que é o afastamento desse amor do Pai. Ainda não pedistes nada em meu nome, quer dizer que ainda não vivemos nessa união com o nome de Deus, com a presença de Deus, com a pessoa de Deus, para saber o que pedir. E a palavra é muito clara, pedi e recebereis. Essa semana é a semana para pedir o essencial, é a semana para pedir a salvação, é a semana para pedir o Espírito Santo, é a semana para aprender a pedir aquilo que de fato é necessário para a nossa vida. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Uma vida plena do Espírito Santo é uma vida cheia de alegria. E por isso eu creio que durante esses 9 dias, nós, mesmo meditando o pecado, mesmo meditando as feridas, mesmo meditando tudo o que nós vamos meditar, nós vamos perceber que vamos caminhar para uma crescente alegria, para a plenitude da alegria do Espírito em cada um de nós. Hoje, como leitura patrística, temos as homilias do Cântico dos Cânticos de São Gregório de Nissa, século IV, que diz assim: se o amor expulsa completamente o temor, de tal modo que o temor se transforma em amor, então compreenderemos que a salvação nos é obtida pela unidade. Pois a salvação consiste em estarmos todos unidos na íntima adesão ao único e sumo bem, pela perfeição que está representada naquela pomba que nos fala o Cântico dos Cânticos. Que todos sejam um, Pai, tu estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós. O vínculo desta unidade é a glória. Nenhuma pessoa sensata poderá negar este nome glória que é atribuído ao Espírito Santo, se recordar as palavras do Senhor. Eu dei-lhes a glória que tu me destes. Foi esta glória que o Senhor deu aos seus discípulos, quando lhes disse, recebei o Espírito Santo. Que esta semana seja uma semana para recebermos essa unidade que nos salva
interiormente e a todos nós.